verdadeiramente nós possamos ser visitados por Adonai nesta manhã. Ser desposado por Adonai é o ápice desta porção da Torá chamada Bamidbar. A palavra de Adonai muitas vezes trata aqueles com quem Ele quer ser um, como uma relação de marido com mulher. Muitas vezes Adonai trata a relação dele com o homem como filho e um pai. Muitas vezes Ele maternaliza a relação através de um amor expresso, como de uma mãe por um filho. Independente de qual for a forma que Adonai desejar estar conosco, basta nós dizermos sim para que Ele esteja conosco. Só que, infelizmente, o local ao qual Adonai escolheu para que nós disséssemos o sim e que Ele se fizesse um conosco, é um local que necessariamente precisa nos deixar desconfortáveis. O grande problema, Leomar, é que nos dias de hoje ensina-se que no ápice do nosso prazer humano é quando nós verdadeiramente temos Adonai. Eu digo para vocês que pela Torá, o ápice da vida humana, quando ela tem Adonai, é quando nós estamos em maior aflição. Nós precisamos entender essa inversão de valores que o mundo ensina, usando a própria palavra de Adonai como base, como pano de fundo, para uma filosofia humana de uma vida perfeita, que eu tenho tudo o que eu quero porque Deus me deu. Onde dentro de um planejamento que a Torá, através de mandamento, traz para nós, nós estaremos nos regozijando e felizes no momento que Adonai nos colocar nas situações de maior dificuldade. E nós vamos ver dentro da Paraxá o porquê que eu sustento isso com muita tranquilidade quando eu falo. E eu digo não porque esta é uma palavra minha, mas porque é o tom que Adonai dá ao longo da cadência de estudos da Torá, quando nós o fazemos à luz do Espírito. Quando verdadeiramente Adonai nos traz um ensino para promover vida para nós, nós vamos ver que o mundo ensina uma coisa e Adonai ensina o que é oposto ao ensinamento do mundo. Se nós começarmos a vincular o nosso bem-estar e o nosso conforto como humanos e condicionarmos isso a termos a certeza de que Adonai está conosco, nós vamos morrer no deserto como esta geração vai morrer ao longo da narrativa do livro de Números, o livro de Bamidbar. Se nós como congregação não entendermos isso, nem a nossa vida comunitária, nem a nossa vida pessoal, ela vai subsistir ao deserto. Porque o nome do livro que nós estudamos é Bamidbar, no deserto. Números é uma tentativa da Septuaginta de trazer um entendimento ao que o livro começa a tratar, que é um censo, uma contagem. Mas o nome do livro é Bamidbar, no deserto. Interessante que nós estamos hoje no dia 27 de Iyar, o segundo mês do calendário judaico. Nós estamos no Shabat Mevarim, um anúncio de Rosh Hodesh na próxima semana que se inicia, na segunda-feira à noite. E nós estamos exatamente no mesmo ponto que Israel estava quando foi inaugurado o livro de Números, no mês de Iyar. Observa o que o capítulo 1, versículo 1 fala sobre isso. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, após a saída do Egito, o Eterno falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo, verso 2, fazei um recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens por nome, um a um, todos os maiores de 20 anos, capazes de sair à guerra em Israel, a estes tu e Arão contareis segundo os seus exércitos. Estará convosco
um homem de cada tribo, que seja a cabeça da casa de seus pais. E aqui ele começa a fazer uma enumeração dos cabeças, dos líderes, dos chefes, dos príncipes, depende de como nós preferimos traduzir, daqueles que lideravam as tribos de Israel no deserto. Então aqui houve a Páscoa que marcou a saída do Egito, passou-se um ciclo inteiro, eles já aqui celebraram a segunda Páscoa, e eles estão no segundo mês da saída do Egito, no segundo ano de partida do Egito. Isso para nós já nos dá uma base para começar a entender que o início do livro de Números marca o início do ciclo do segundo ano de experiências de um povo com Adonai no deserto. E isso para nós é muito relevante entendermos, por quê? Porque desde que eles saíram do conforto do Egito, eles se depararam com um deserto. Não houve para eles uma outra parada, uma outra estadia ao longo de um ano que não fosse o deserto. E é muito interessante nós olharmos essa didática de Adonai. Por quê? Porque muitas vezes, nós mesmos, da nossa própria boca, já dissemos assim: eu deixei o mundo para trás, hoje eu vivo na presença de Deus. Quantas vezes nós dissemos isso? Que o mundo ficou para trás. Agora, quantos de nós assumimos que verdadeiramente deixar o mundo para trás é ir para uma vida de privações num deserto? A nossa tendência é associar a saída de um mundo onde eu fumava, bebia, prostituía, adorava deuses estranhos e etc., e querer vincular a isso a uma estadia numa terra prometida. Só que para habitar a terra prometida, existe uma parada necessária neste caminho que se chama deserto. Essa parte, especialmente os pastores, gostam de ocultar das ovelhas. Porque ninguém gosta, Bira, de dizer para você assim: Bira, você era gerente regional do Itaú Unibanco no norte, Amazonas, Pará, era tudo por conta do Biratã. O Biratã que botava o banco para fazer cobrança do povo que não pagava dívida de carro, de apartamento, de empréstimo e etc. Aí ele vira para o Biratã e fala assim: Bira, eu vou te dar uma vida melhor. Você vai para o deserto, você vai ficar desempregado, você vai passar por necessidades físicas, mas isso para você é o melhor que eu tenho. O pastor não gosta de contar essa história para ovelhas. Sabe por quê? Porque isso esvazia a igreja. Isso não acumula nada dentro de comunidade, dentro de igreja, dentro de sinagoga, onde quer que esteja. Não faz. Não é um discurso que faz sucesso para encher a igreja e fazer as pessoas saírem com uma falsa sensação de que tem Deus na sua vida. Estou falando um português bem claro para a gente não ter dificuldade. Sabe por que eu estou falando bem claro? Porque na terça-feira o Eterno falou para a gente começar a tratar a coisa de uma forma básica, para que ninguém seja vítima de dizer: eu não entendi. Então nós vamos falar, eu vou procurar falar um português bem claro, para nós entendermos isso, e nós precisamos entender, porque isso interfere na condução da nossa própria vida. Na semana passada, a pastora Sandra ensinou de manhã e de tarde, mas eu me lembro de um detalhe do que ela ensinou, que isso não pode sair da minha cabeça. Eu disse para o Eterno que isso nunca mais saia da minha cabeça. Que uma vida com Adonai, rumo a se defrontar com as leis e mandamentos que Ele tem para nós, ela necessariamente vai exigir adesão, fé, perseverança, para nós vivermos as provações e as experiências que Adonai vai promover nesta caminhada, para que nós possamos ter o direito de herdar a promessa. Se nós olharmos o ensino da pastora, ela rodou quase que a Bíblia toda, ela foi em vários textos, mas ela girou em cima desses tópicos o ensino dela, tanto é que ela pediu o ensino da tarde, porque não deu para terminar de manhã. Se nós olharmos e partirmos dessa premissa de que adesão, perseverança, experiência e provação para alcançarmos a promessa, ela é uma situação, eu vou usar até a palavra que ela usou, sine qua non, ela usou essa expressão aqui,
que quer dizer que sem essas coisas não há terra prometida, como é que nós podemos ignorar a existência de uma coisa chamada deserto para nós? Porque vocês vão de convir que se eu tenho tudo o que eu sempre quis na minha vida, como é que eu vou me manifestar a favor de Adonai, se ele, para me fazer chegar perto dele, ele vai tirar aquilo que eu mais desejo, que eu mais desejei para mim? Não há um homem na Bíblia Sagrada, e o bom é a gente dar exemplo da Bíblia, porque os homens da Bíblia eles são totalmente expostos. Eles não escondem o caráter deles. Eles mostram, a Bíblia mostra o ápice, mas mostra a queda, para nivelar todo mundo como homem e como pó. Por isso que a melhor forma da gente tratar é com os personagens bíblicos, porque o personagem bíblico ele não vai esconder o pecado dele da gente. Quando nós estamos diante de uma vida onde nós temos os deleites e os gozos dos quais nós sempre buscamos, nós temos que avaliar se isso daí verdadeiramente é um deserto ou é um oásis. Se eu tenho tudo o que eu quis para a minha vida, eu tenho o carro que eu quero, o apartamento que eu quero, o emprego que eu quero, as viagens que eu quero, os filhos que eu quero, tudo que eu desejei, eu tive. Se nós tivermos um pouquinho de autocrítica, nós temos que saber diferenciar se isso é o oásis que eu quis para mim ou se isso é o deserto que Adonai prometeu para mim. Mas às vezes, o deserto ele não se resume a uma condição social ou física, igual eu coloquei como exemplo. Às vezes você tem isso tudo, mas isso não é o que você buscou. Às vezes você buscou algo muito mais intrínseco para você, uma vaidade pessoal que brota lá de dentro do coração. Aí Adonai deforma o seu corpo físico para te ensinar. Você gozou de uma saúde a qual essa saúde hoje é tirada de você. Existem inúmeras formas de Adonai trazer o homem para perto dele, tirando aquilo que o homem mais desejou. Porque se o homem não desejar em primeira coisa o reino de Elohim e as suas promessas, ele perde tudo o que ele considera mais importante para ter Adonai. Ou ele não terá Adonai em sua vida. É uma coisa ou outra, não tem meio termo. Por isso que eu disse que os pastores não gostam de ensinar isso nas igrejas. Porque se estivessem ensinando isso, as igrejas não estariam tão cheias como estão hoje. Porque os que perseveram, os que suportam a experiência e a prova e mantêm a fé e a adesão, que foi a temática do sábado passado, são poucos. Não sou eu que digo, é a palavra. Muitos são chamados, mas poucos são os que são escolhidos e atendem ao chamado. Isso é o próprio mestre, o Rabi de nós todos, Yeshua HaMashiach, que nos ensina isso. Então, quando eu comecei a olhar o livro de Números, baseado na sequência de ensinos que o Eterno tem nos dado, eu falei, a questão toda se encontra numa palavra chamada deserto. Nós precisamos conhecer, compreender e desejar o deserto antes de nós desejarmos a promessa a qual está vinculada ao suportar o deserto. Porque vocês não tenham dúvida que aqueles que suportarem o deserto vão herdar a terra. Porque a voz e a palavra foi emanada da boca de Adonai. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que proferiu. Então, se eu e você formos capazes de ser como Josué e Caleb, os únicos dois que suportaram o deserto, nós teremos entrada garantida na terra. A questão é como suportar o deserto. E olhando esse detalhe, daqui acho que 3 porções, alguém vai estar aqui nessa Bimá ensinando a porção Shelar. A Paraxá Shelar é a Paraxá que decreta a morte da geração que saiu do Egito no deserto. Porque é a narrativa do pecado dos 12 espias, dos 10 espias, no caso, que pecaram, quando eles rejeitam a terra. E observa uma coisa interessante. Quando eles ali na Paraxá envia para ti, Adonai não era com aquela comissão que foi espiar a terra. Tanto é que é Shelar Lehá, envia para ti.
porque era um desejo do povo olhar o que tinha na terra e avaliar a terra, sendo que era para entrar de olho fechado, ouvindo a voz de Adonai e tomando a terra. Eles vão cometer um pecado contra a terra e automaticamente um pecado contra Adonai. Mas vocês sabem aonde está o problema disso daí? Eles pecaram quando quiseram carne, eles pecaram quando eles rejeitaram o maná, eles pecaram quando eles murmuraram. Por que que o pecado contra a terra foi o pecado que determinou a não continuidade daquela geração no deserto? Por um motivo muito simples. Porque quando você chega à terra da promessa, a exigência de ser frutífero vai ser muito maior do que a exigência de sobrevivência no deserto. Como, Leonardo? É isso mesmo. Habitar a terra prometida por Adonai vai exigir que eu e você cumpramos o mandamento de Gênesis 1 de sermos árvore e fruto permanente na terra. Quando eles olharam a terra e viram a exigência de Adonai, a privação dos desertos se tornou mais deleitosa do que o desejo de habitar a própria terra da promessa. Sabe por quê? Porque na terra da promessa tinha que pegar na enxada, tinha que pegar a Rita no arado e tinha que plantar. E tinha que aguardar em Adonai que a colheita vingasse. Tinha que guardar todos os mandamentos prescritos na Torá para serem cumpridos na terra. No deserto, bastava o maná, pastora, todos os dias cair, que você subsistia. A água brotava da rocha, a coluna de fogo de noite para esquentar, a nuvem de dia para proteger do sol e o maná que caía regularmente. Eles amaram mais o deserto e as privações do deserto do que a necessidade de habitar e fazer frutificar numa terra. Esse foi o pecado. Mas você sabe por que isso aconteceu? Porque o tempo de deserto ele não pode se estender. Como é que é, Leonardo? Presta atenção. Quando Adonai nos bota num deserto, ele tem um dia para começar o deserto e ele tem um dia para terminar o deserto. Porque senão o deserto se torna favorável para nós. E o deserto é o lugar de encontrar Adonai, receber as suas leis, os seus estatutos e os seus juízos e habitar a terra. No capítulo 10 deste mesmo livro de Números, vocês vão ver que ocorre um evento onde a Arca da Aliança, que ficava centralizada em meio ao arraial, as tribos ficavam distribuídas em volta do tabernáculo, para proteção e guarda do tabernáculo, com os levitas habitando as margens do tabernáculo. Durante uma vez no deserto, a arca sai do centro e ela toma a frente. Capítulo 10 de Números, provavelmente, antes do pecado dos espias, Adonai estava preparando Israel para, depois de um ciclo no deserto, um ano, cruzar o Jordão e habitar a terra. No momento que a arca toma a frente, eles negam a terra. O movimento da arca, saindo do centro do arraial e tomando a margem do oriente do arraial, para conduzir Israel ao Jordão e cruzar, gerou neles uma insegurança. Perderam a adesão, perderam a certeza, perderam a capacidade de depender inteiramente de Adonai e quiseram espiar o que eles iam encontrar lá na frente. Aí, para cada dia de pecado, um ano adicionado de deserto. Mais 39 anos desnecessários para esperar aquela geração morrer, para que a geração que nasceu entrasse na terra e habitasse. Aí nós vamos começar a estudar Devarim, Deuteronômio. Por isso que alguns rabinos chamam o livro de Números de a tragédia do deserto. Eu e você temos o risco de querer viver mais tempo no deserto do que o necessário, pelo receio das exigências de santidade ao habitar a terra de Israel. E não é a terra física que eu estou falando, não. Semana passada nos foi ensinado que a casa de Adonai, ela se faz terra. Os próprios judeus, quando entraram em diáspora, pastora, começaram a dizer que quando o segundo templo foi destruído, eles entendem pelo Espírito, pelo Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, que cada sinagoga, cada casa de oração espalhada sobre a face da terra, se tornava o templo reerguido de Jerusalém.
Por isso que alguns rabis, pastor, defendem que não haverá reconstrução do terceiro templo. Eu não vou entrar nesse mérito, mas alguns já podem ter ouvido linhas rabínicas que defendem que, a partir do entendimento que nós somos a verdadeira casa que Adonai deseja habitar, alguns entendem que não haverá necessidade de a construção de um segundo templo. Mas isso eu não vou entrar nesse mérito, mas para que nós entendamos aonde chega a nossa necessidade de compreender aonde Adonai verdadeiramente deseja habitar. Porque senão, eu vou continuar, Leomar, querendo viver nas cabanas do deserto, esperando o maná cair do céu, Felipe, sem ter força para pegar numa enxada para trabalhar. Vocês viram a Vanessa dando uma notícia aqui da Praça Ubaldo, ali naquele local ali da prefeitura que foi cedido para os projetos? Vocês acham que a enxada ali não vai precisar ser bem funda para arar aquela terra? A semente não vai ter que ter uma raiz profunda para permanecer ali? É muito mais fácil o deserto do que aquilo ali. Eu estou para dizer, pastor, que se a piedade estava difícil de subir, a exigência ali vai ser muito maior. Ah, Leonardo, não vai não. Vai sim. À medida que a gente se aproxima daquilo que Adonai tem por ideal para nós, o aperto sobre nós ele fica maior. Não esquece nunca disso. Quando a nossa vida está muito folgada, muito provavelmente nós estamos muito afastados de Adonai. Quando a nossa vida ela aperta, é sinal de que nós temos Adonai perto de nós. O mundo não gosta de ouvir essas palavras. Agora tem um detalhe, que quando ele começa essa enumeração, ela é uma enumeração e um censo, que eu vou tratar ele mais no finalzinho. Mas ele é o segundo censo que Israel sofre desde que sai do Egito. O primeiro censo está em Êxodo capítulo 12, versículo 37. Não precisa ir lá não. Quando eles partem de Ramsés rumo a Sucote, na marcha do Êxodo, que marcou a Páscoa, o 15º dia de Nisan. O primeiro dia de pães asmos, ele é marcado pela saída do povo. Ali houve um censo onde se contou 600 mil homens. Ali foi o primeiro censo. Ali foi um censo de liberdade. Um censo onde, de escravos, eles estão indo para a condição de homens livres. Este censo aqui já é um censo projetando a organização para o serviço e cuidado das coisas ao redor do tabernáculo, que determinaria o ritmo da vida social na terra de Israel. Eles já começam a botar os levitas como uma casta especificamente separada para ministrar. Só que aqui nós acabamos de ler: estará convosco. Convosco quem? Com Arão, Moisés e os filhos de Arão. Ou seja, traga para perto dos sacerdotes os cabeças de cada tribo, um homem da casa de seu pai. O que isso quer dizer? Que mesmo não sendo contado entre os levitas, a necessidade, Leomar, de ter intimidade com as ordenanças e leis era para todos. A cobrança sobre o levita e sobre o sacerdote tinha um peso. A cobrança para o povo tinha outro peso. Mas a Torá precisaria ser observada e guardada por todos. Provavelmente Moisés e Arão aqui usaram uma linguagem mais simples com os 12, para que eles soubessem passar para os seus filhos nas suas tribos a mensagem simples que se tratava a Torá, de guardar mandamento e cumprir as leis e as ordenanças de Adonai. Com o sacerdote e o levita, Leomar, a coisa devia ser mais refinada no sentido de uma cobrança maior, pastor. Mas que a Torá tinha que chegar a todos de forma igual. Por isso, terça-feira, a chamada de Adonai para que nós descêssemos e pudéssemos dar àquele que está começando uma linguagem fácil de compreender para a comida de Adonai digerir fácil. Mas com o que está ministrando lá em cima na casa de Adonai, o arroxo vem um pouquinho maior. Você sabe qual que é o problema? O problema é a gente também, Leomar, se acomodar na condição de que eu preciso ficar naquela papinha o resto da vida, só comendo. Porque lá em 1 Pedro capítulo 1 diz assim: vós sois sacerdócio eterno. Opa, se ele ali está tratando todos como potenciais sacerdotes, é porque nós temos a obrigação de sair da papa e comer a comida que o sacerdote comia. Então a exigência conosco, ela vai progressivamente, ciclo após ciclo, aumentando diante da presença de Adonai.
Então essa conversa também de que assim, eu não ensino lá na casa de oração, eu posso ficar com o beabá durante um tempo, depois ele sai da papinha, ele vai para a frutinha, não é assim que a criança vai? Com as coisas amassadinhas e depois está comendo carne, arroz e feijão lá na frente. É para todos, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, Adonai respeitando as limitações e dificuldades de cada um, mas todos caminhando de forma progressiva, rumo a um serviço de ministração diante de Adonai, porque isso vai culminar no nosso entendimento da responsabilidade individual de sacrificar diante de Adonai. Senão nós vamos chegar aqui no final do livro de Números, no capítulo 28, e vamos olhar assim, são estes os sacrifícios, diário, semanal, mensal e anual. Uns vão olhar, pastor, e dizer assim, isso não é para mim, aquilo ali é para todos. Se essa consciência entrar dentro de cada um de nós, nós vamos entender que nós vamos amar, nós vamos desejar o deserto por um tempo, vamos conhecer Adonai, suas leis, suas promessas e seus juízos, seus estatutos, mas vamos desejar mais ainda cruzar o Jordão e habitar a terra. Enquanto não for essa consciência, nós vamos ficar igual aqui, ó. Saiu de Ramsés, foi para Elim, de Elim foi para Mara, de Mara foi de volta para o Sinai, do Sinai foi para não sei aonde, e foi para não sei... E ficar assim, ó, pastor, rodando o deserto, até as nossas forças desfalecerem. Não é esse o... Adonai não quer nos cansar para nos matar no deserto. Não quer. Ele quer nos cansar para nós nos subjugarmos no deserto, e no deserto, Bamidbar, ele contrair uma aliança conosco e nós rumarmos a terra a qual ele separou para nós. Tem uma diferença grande do que nós fomos ensinados nos anos que ficaram para trás. A grande questão, Leomar, é que nós também precisamos compreender que o livro de Números ele não está escrito de forma cronológica. Muito cuidado com isso. Quando nós estamos aqui no capítulo 1 de Números, nós estamos no Rosh Hodesh de Iyar. É a lua nova que inaugura o segundo mês, que é o mês de Iyar, no segundo ano da partida do Egito. Se vocês olharem o capítulo 40 de Êxodo, vocês vão ver que a inauguração do tabernáculo, ali dada a Moisés, a Arão e os sacerdotes, ela foi inaugurada no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Então, Êxodo capítulo 40 narra um histórico de um mês antes do que nós estamos estudando. Mas, Leonardo, um mês de diferença de Êxodo 40 para Números capítulo 1? Sim. O que eles tiveram que aprender em 30 dias, Leomar? O livro de Levítico. O livro sacerdotal foi ensinado aos Bené Israel no deserto do Sinai, aos pés do monte Sinai ou Horebe, ao longo de 30 dias para formar a classe dos levitas e dos sacerdotes. Então, nós podemos afirmar que o mês de Nissan é o mês sacerdotal. É o mês levítico. É o mês onde nós aprendemos as leis e os mandamentos para quem deseja ministrar diante de Adonai. E entenda que ministrar diante de Adonai, eu estou falando desde a portaria que está vigiando, a carregar os instrumentos para o serviço na praça e etc. Porque vocês vão ver no capítulo 3 que tinha levita que carregava, Rita, uma parte, tinha levita que carregava uma parte mais nobre do tabernáculo, tinha outro que não podia nem tocar, que o sacerdote tinha que embrulhar e entregar na mão, porque era uma coisa santíssima para ser carregada, cada um com uma função. Mas um corpo orquestrado, pronto para ministrar e servir diante de Adonai. Porque o centro da relação de Israel com Adonai, que estava sendo construído aqui, era o sacrifício. Se nós entendemos que se cada um de nós aqui trabalhar para que a casa mantenha permanentemente, sem falhar, as suas obrigações com os rituais sacrificiais, diários, semanais, mensais e anuais, nós estamos fazendo como os levitas, proporcionando o funcionamento do sacrifício. Só que aí tem gente que às vezes olha e fala assim, mas nem todos vão estar aqui ministrando. Mas para um estar aqui ministrando, tem que ter um na portaria, tem que ter outro na transmissão, tem que ter um no som. Como é que funcionaria tudo isso se não tivesse cada um na sua função? Seria impossível. E essa nossa tendência de querer considerar funções como mais ou menos nobres dentro de um corpo
é que muitas vezes nos faz ter as picuinhas do dia a dia. Eu quero o que o Leomar faz, o Leomar quer o que eu faço. Eu quero o que o Bira faz, o Bira quer o que o Ulisses faz. Aí fica todo mundo assim, pastor. Se cada um olhasse e entendesse que tem uma função perfeita para cada um, para que o corpo seja um, e o sacrifício aconteça, quando um homem faltar ao serviço aqui, ó, da Bimar, todos os outros homens vão ter que falar assim: pecamos contra Adonai. Quando um homem na transmissão faltar e não tiver sacrifício transmitido de manhã para os que não podem estar aqui, a cabeça tem que ser assim: pecamos. Porque nós, de alguma forma, impedimos o sacrifício de chegar a quem está em casa. Essa é a consciência que esse censo de números traz para nós. Você sabe por que eu digo isso? Porque se nós olharmos a relação desse censo com o que o livro de Êxodo fala deste mesmo censo, porque esse censo ele é narrado duas vezes, Números capítulo 1, e lá na Parashá Kitzá, do livro de Êxodo, vai dizer o seguinte para a gente: que este arrolamento dos homens acima de 20 anos, aptos para a guerra, que nós lemos aqui, ele precisava ser feito com o pagamento de 1/2 shekel, uma moeda que nivelava todo mundo no mesmo patamar, que tinha força expiatória para cada um dos arrolados. Ou seja, para que eu tenha uma ocupação no deserto, trabalhando em prol da causa de Adonai, para que o sacrifício aconteça e Adonai nos visite, não foi a música que nós cantamos aqui antes de começar? Que Adonai nos visite, para que isso aconteça, o lá da ponta, o que lava banheiro, o que faz a comida, o que carrega instrumento, não pode falhar na sua função. Se ele falhar, desengrana. Se falhar o som, não chega o som para a internet. Se falhar a transmissão, não chega a transmissão para a internet. A Rita, volta e meia, ela pega o telefone e esbraveja: não veio o homem no sacrifício da noite. É o nosso pecado. Basta o tempo que elas nos cobriram ao longo desses 20 anos, quando nós estávamos todos a par daquilo que era o nosso chamado, que era ministrar na casa de Adonai. Ô Léo, sabe por que eles falham no serviço? Porque eles veem que o trabalho físico, monetário, que ganha para sustento da família, ou que vai ocupar aquele horário que é seu para dar para Adonai, é mais importante do que o serviço que você vem fazer aqui. Aí você descarta o serviço daqui. Nós ficamos mesmo muito bravos. Porque eu pergunto: o que alguém está fazendo? Eu estou dizendo: que responsabilidade é essa? Que a pessoa tem que ter, porque senão ela vai quebrar o ritmo que a Adonai exige. É como se essa lâmpada apagasse por um instante. Exatamente. Isso. A grande questão que eu falei da Ritona é porque Ritona, quando ela está de segunda a sexta-feira e o meu telefone toca entre 7h30 e 8 horas, eu sei do que se trata. Eu já atendo com aquela voz assim, porque ela vai brigar. E não necessariamente é porque fui eu que faltei, mas é porque ela tem a consciência que tem que cobrar de todos. Só que ela fala assim: eu não posso falar com alguns, porque alguns não gostam de ser corrigidos quando falham. Mas nós temos que entender que isso é uma cobrança porque prejudicou a casa inteira. Ou nós podemos voltar para o velho modelo. As mulheres tomam a frente e fazem todo o serviço. Não é assim que foi durante anos aqui? Agora, depois de ter estudado o livro de Levítico, o entendimento da necessidade de guardarmos o privilégio de ministrarmos diante de Adonai, não sei se fica alguém de pé se a gente tomar essa posição aqui dentro. Quando esse censo aqui é feito, cada homem que era arrolado naquele exército ali sendo formado no deserto, ele tinha que se expiar diante de Adonai pelo meio shekel. Porque o meio shekel ele era feito em prata, ele era o símbolo de 20 geras do santuário, porque a prata ela tem um simbolismo de oportunidade, não de garantia de arrependimento. Ela te dá a oportunidade de ministrar, ela não te garante ministrar diante de Adonai. E aqui está dizendo que foi dado como dádiva, como uma graça, algo que nós não merecíamos e nos foi dado. Aí a pastora na terça-feira falou: especialmente para os homens. Aí ela começa
a dar continuidade. Ela falou primeiro para casa, para todos descerem. E quando fala descer, Abraão desceu ao Egito, Isaac desceu, Jacó desceu, José desceu, Yeshua desceu, é descer mesmo. Yeshua conversou com uma samaritana, a qual naquela época era vedado a um judeu, guardião da Torá, sequer olhar para ela. Ele desceu e falou com ela, ele visitou a estrangeira. Aí nós reconhecemos como uma dádiva e nós desprezamos. Nós, primeira pessoa do plural. Quando a gente olha a narrativa do livro de Números, todas as jornadas excessivas que Israel fez pelo deserto, nós vamos conhecer uma paraxá chamada Massei, capítulo 33 do livro de Números. Não precisa abrir lá não. Significa partidas. Israel parte de um lugar para o outro. Dentro de um contexto do que a Torá nos mostra, a necessidade de partir seria do deserto do Sinai para a terra. Aqui era o último ponto de parada antes da terra. Talvez a paraxá Massei nem existisse, pastor. Talvez ela nem existisse se Israel tivesse migrado para o deserto. Coré, Datã e Abirão talvez não tivesse sido narrado para nós. Pecado dos espias, com certeza não. Balaão, Balaque. Quando nós temos diante de Adonai a consciência de que verdadeiramente queremos ser visitados por Ele, a gente quer sair do deserto o mais rápido possível. Não queremos evitar o deserto, mas nos submetermos ao tempo de deserto que Adonai nos dá. No meu caso, eu não sei se foi por atraso ou se foi por necessidade de Adonai mesmo, mas Ele me botou 12 anos no deserto, fora dessa casa. E Deuteronômio capítulo 8, que nós estamos orando há mais de mês, diz assim: porque o deserto ele veio para provar, humilhar e saber o que havia no teu coração. Da minha geração, que começou na casa como adolescente, tem aqui Anderson Artuic, eu, Tati, Felipe veio mais tarde um pouquinho, mas Felipe, Léo já veio mais velho um pouco, né, Léo? Já fora da adolescência. Maine, Lorena, antes falei aqui, antes. Não, mas antes não era adolescente naquela época, não. Nada contra, assim, não, mas era jovem, mas não era adolescente. Perdoe a Paula. Rafael não era adolescente, não. Não. Rafael também não. Se nós contarmos os que ficaram para trás, é muito nome para a gente falar aqui. Nós chegamos a ter uma casa com 30, 40, entre adolescentes e jovens, 30, 40 pessoas, vidas na casa. A senhora lembra disso? As festas eram celebradas por pessoas de 14, 15, 16, 17, 18, 20 anos de idade. Está aqui as professoras que cuidavam da gente na época, que não me deixam mentir. A realidade de um deserto, pastora, ela vem trazendo para nós uma seleção de Adonai sobre aqueles que vão ser separados para habitar a terra. Só que a oportunidade ela é a todos. E a seleção se dá por aquilo que o Monte Sinai vai trazer para nós como lei, como mandamento, como premissa de uma vida santa diante de Adonai. A recusa ela vem pelo fato de que o Monte Sinai traz notícias desagradáveis para nós a princípio. Você sabe por quê? Tudo da Parashá Bamidbar gira em torno de saber o que é um deserto. Se nós entendermos o que é um deserto, nós sobreviveremos ao livro de Números, vamos ao livro de Devarim e vamos renovar ciclos diante de Adonai. Você sabe qual foi a outra vez que a arca foi para frente do arraial de Israel? Quando Josué cruza o Jordão ali no capítulo 3, 4 do livro de Josué. Só 40 anos depois. Sabe quantas festas de Páscoa se celebraram nos 40 anos de deserto? Sabe quantas festas de Shavuot se celebraram nos 40 anos de deserto?
Sabe quantos Sucotos foram celebrados no deserto? Não tem nem narrativa de Sucoto no deserto. Porque eram mandamentos, pastor, para habitação na terra. E aí? O deserto, além do tempo necessário, ele te priva de guardar, pastor, as premissas da palavra de Adonai. Os rabis afirmam de forma franca que Pessa vai ser celebrado 40 anos depois com a circuncisão em Gilgal, quando Josué vai cruzar a terra, vai cruzar o rio para habitar a terra. Não teve Pessa, não teve memória, não teve sacrifício de lembrança da saída do Egito, mas a Torá permaneceu para aqueles que subsistiram ao deserto, que nasceram no deserto para guardar o mandamento na terra. Como é que você observa a cevada no deserto, pastora, para marcar o período de Pessa? Como é que você olha o trigo maturando para Shavuot? Como é que você colhe, Ulisses, uva, romã, azeite, mel, tâmara, os frutos das 7 espécies de Israel no deserto, Rita? As notícias do Horebe, elas só se tornam boas para nós quando nós entendemos que desejamos verdadeiramente uma vida com Adonai. Quando nós desejamos ser visitados verdadeiramente por Adonai, pastor, as notícias do Horebe, elas se tornam boas, deleitosas e agradáveis. O ponto central é reconhecermos de forma clara que os eventos, tanto trágicos quanto gloriosos, por exemplo, como a entrega da Torá, elas ocorrem fora de uma lógica humana. A narrativa de Números vai deixar nossa cabeça em parafuso. Uma hora nós estamos antes, uma hora nós estamos depois, mas a lógica, entre aspas, espiritual que Adonai impõe sobre isso é a necessidade que temos de rever assuntos da Torá para sobreviver no deserto naquela semana. Então, quando nós estivermos estudando a próxima paraxá, que vai falar já de um período anterior a este de Números 1, nós temos que entender que o problema atual, ele vem de trás, e aí ele vai conduzir a gente no deserto de uma forma totalmente fora da lógica, porque ela é espiritual. Ela depende de Adonai para apresentar para nós o pecado, a falha, o erro, o desvio, para nós termos condição de acertar. Esse que é o problema. Se a gente for tentar entender o livro de Números cronologicamente, Rita, vai dar um parafuso na cabeça. Presta atenção num detalhe. A questão está no deserto do Sinai, local escolhido por Adonai para falar e santificar a vida do humano antes de introduzi-lo na terra da promessa. A palavra deserto no hebraico, ela é midbar, e ela deriva da palavra dabar. A palavra dabar, por si só, ela é uma palavra que tem 2 origens. Os estudiosos dizem que ela nasce, pastor, de 2 fontes semíticas. Fontes que antecederam Abraão, do ponto de vista da linguagem, que geraram futuramente a língua aramaica, que era a língua que Abraão falava, que dali foi o impulso para surgir o hebraico no Monte Sinai. Uma das raízes, pastora, significa de dabar, estar por trás. Quando Adonai nos coloca no deserto, ele está por trás de nós no deserto. Ele nos coloca na condição de sofrermos privações, mas ele está nos sustentando por trás. Lembra que Amaleque em Refidim ele ataca por trás, porque ele sabe que a tendência nossa é de cair para trás. Então a tendência de Adonai é estar conosco no deserto por trás. A segunda linha de entendimento que faz nascer a origem da palavra dabar, ela diz que significa falar. Ela dá origem ao nome do livro de Devarim, Debarim, palavras. Só que ela se refere a palavras específicas. Toda vez que você ouvir falar, vai daber, Adonai el Moshe, e foram estas as palavras de Adonai a Moshe, ele está se referindo às 10 palavras. Ele se refere ao deserto do Sinai, às 10 palavras dadas no Sinai e às suas ramificações. Então, quando ele disser aqui que ele está falando que ele está por trás no deserto, é porque ele está por trás falando mandamentos para o homem. Ele está por trás
ditando as normas de vida para o homem. Quando ele estiver falando palavras que não se referem à Torá específica, ele vai dizer emor, que é outra paraxá que nós estudamos, que vem de uma raiz amar, que é falar palavras não especificamente falando de um determinado tema. Ela significa falar, declarar, conversar, prometer e advertir. Traduzindo, o deserto é o lugar escolhido por Adonai para se manifestar ao homem por diversos meios. O principal deles, por palavras. Vocês vão ver que as manifestações teofânicas de Adonai, elas dão uma diminuída no deserto. Não tem mais as 10 pragas. Vocês começam a ver Adonai dando leis e mandamentos e provando. E provando. As teofanias de Adonai, elas vão se manifestar nos julgamentos de Adonai no livro de Números. Quando ele consome Coré, Datã e Abirão, e eu acho que 250 mil quando a terra abre. Quando ele mata os espias, quando vem as codornizes, Rita, é para julgamento, mas não mais para se apresentar como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso ele fez em Êxodo, ele fez isso nos 30 dias do livro de Levítico, mas agora ele está cobrando resultado. Elohim, isso. Aí eu me fiz uma pergunta, pastor. Por que devemos enfatizar tanto o fato do povo de Israel e nós não somos enxertados neles, e nós estarmos no deserto? Tudo isso que nós falamos tem uma resposta clássica quando se estuda o livro de Números. Sempre antes de se celebrar Shavuot, a festa das 10 palavras, onde a Torá é outorgada à humanidade, nós estudamos a Parashá Bamidbar. Para que você tenha condição de chegar e receber os mandamentos de Shavuot no Sinai, no período onde ele está te provando, você precisa conhecer este contexto de Bamidbar para poder abraçar a Torá nos moldes que Adonai entregar para nós. Existe um ensino por trás disso que vai dizer o seguinte: Adonai te traz ao deserto e no deserto ele entrega suas leis, seus estatutos e os seus mandamentos com 2 grandes objetivos para a humanidade, Leomar. 2. Os 2 grandes objetivos de Adonai ao entregar as leis da Torá à humanidade no deserto são: primeiro deles, a ausência de vida. Se nós entendermos que Adonai é fonte de vida e que nós não temos Adonai, a ausência dessa fonte de vida, simbolizada pelo deserto, ela torna-se ideal para a outorga da Torá, pelo fato da Torá promover vida conforme os padrões divinos do Eterno. Quando um novo modelo de vida, a Torá, é apresentada ao homem, a tendência do homem é haver uma recusa imediata, pois obrigatoriamente ele entende que será necessário alterar a forma de vida que ele escolheu para governar a si mesmo e a sua própria casa. Por que que quando fala assim, a Torá passou, não tem mais lei? Porque quando nós somos apresentados à lei, ela vai nos obrigar a mudar o governo da nossa vida. E a tendência do humano é recusar. Aí eu volto para o início da nossa conversa. Se eu tiver a mulher que eu sempre quis, o apartamento que eu sempre quis, dinheiro para fazer o que eu sempre quis, saúde, Bira, para que eu quero mudar o governo da minha vida? Você mudaria, Ulisses? Você mudaria, Andinho? Eu não mudava, não. Está tudo certo. Agora, quando eu sou acometido por uma doença, eu perco um parente o qual eu me apoiava, quando eu perco meu emprego, quando eu vou morar num lugar onde eu não gostaria de morar, quando eu não tenho o carro que eu gostaria, se é que eu vou ter carro, aí eu começo a ter que apelar para uma coisa chamada eterno. Deus me ajuda, não é assim que o brasileiro aprendeu a apelar? Eu vou sobreviver.
Mas se nós não tivermos no aperto, não é desencadeado em nós o sentimento de buscar Adonai. Por isso que nós precisamos ir para o deserto para ter a privação, para dizer assim, sem Adonai eu não tenho como viver. Mas é um reconhecimento genuíno, não é da boca para fora não. Porque tem gente que é assim, quando tem a primeira dor de cabeça, pastor, ora por mim, me unge e não sei o quê. Na outra semana ele está bem, ele ó. Tem gente que quando está no aperto, corre para a oração. Quando está tudo bem, vaza da oração. Não é assim? Só vem quando está em necessidade. Aí você sabe o que a Adonai faz por amar a pessoa? Te mantém na necessidade. Oi, Ulisses. Não tem outra saída. Gente, eu estou falando alguma bobagem aqui. O problema é que a gente tem a tendência de reclamar da necessidade que ele provoca em nós. Eu quero o apartamento, eu quero a casa, eu quero a mulher, eu quero o filho, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas eu não quero passar o aperto para dizer assim, vem, me visita. E é uma visitação de intimidade, presta atenção no que eu vou falar, de a consumação de um ato íntimo entre homem e mulher, que é o que Adonai quer fazer comigo e com você. Léo, é o livro de Cantares, quando ele convida você para o tálamo, pastora. Isso, um local nupcial com ele. Eu tenho cantado o Salmo 90 dia após dia. Dia após dia. E o Salmo 90, que nós temos uma música linda dele, ele diz assim, alegra-nos pelos dias que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Quem é que gostaria de ver o mal que nós estamos vendo nos nossos dias? Quem é que gostaria de ser afligido? Aí o salmista canta. E no final ele vai dizer, confirma a obra das nossas mãos. Ensina-me a contar os nossos dias, né? Aí ele passa por essa parte dos corações sábios para no final confirma a obra das nossas mãos. Não há motivos para o homem deixar a sua forma própria de viver se esse modelo qual ele vive é tido como ideal. De uma forma prática, os sofrimentos e privações que passamos ao longo da vida são reflexos de um deserto criado por Adonai para nós, com o objetivo de nos dar condições de aceitar a Torá em nossa vida. De outra forma, permaneceríamos rejeitando o modelo estabelecido por Adonai no princípio da criação. Lembra quando questionam Yeshua sobre a carta de divórcio? Ele diz assim, ele não é contra a carta de divórcio, ele só diz assim, no princípio não era assim. Se o homem aceitasse o modelo divino do princípio, Bereshit, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, antes da queda, o homem não precisaria ter carta de divórcio na lei para ter que se manter vivo diante de Adonai. Aí dizem que a Torá não tem graça, não tem misericórdia e não é amor. Porque, em outras palavras, se Moisés não tivesse estabelecido a carta de divórcio, quem fosse divorciar seria condenado à morte. Tem misericórdia na Torá? Aí dizem que é olho por olho e dente por dente, numa ignorância de conhecimento da Torá. A grande questão aqui, ela se encontra lá em Oséias capítulo 2, na Haftará. Abre lá, que a Haftará eu não vou saltar não, o relógio hoje correu absurdamente. Ainda bem que o Ulisses vai completar a tarde. Aí o peso era dividido. Não, tem certeza que o Espírito é um só. Absoluto. Presta atenção aqui num detalhe. Olha como a tratativa de relacionamento marido-mulher, marido-esposa é feito por Adonai no livro de Oséias. Capítulo 2, verso 1. Dizei a vossos irmãos, meu povo, e às vossas irmãs, minhas amadas, contendei com vossa mãe. Contendei porque ela não é minha mulher. Ele está falando da nação de Israel aqui, está falando de nós. Nós, neste momento, não somos a mulher de Adonai. Não somos a noiva preparada e adornada, santificada, purificada. Não somos a mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios, porque mulher virtuosa não é só para as mulheres físicas da casa. Se nós somos a esposa de Adonai, nós temos que ter virtuosidade em todos. Nós somos essa mulher que não é a mulher de Adonai. Desvie ela
e as suas prostituições da sua face, os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não deixe a despida, e ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto. O negócio apertou. E a ponha como uma terra seca, deserto. E a mate a sede, deserto. Para que ela não viva uma privação desnecessária, deixa essa condição de prostituta, que se deita com outro marido, que tem outro Deus que não o Yud, Re, Vav, Re, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituta, prostituições. Essa é a temática do deserto. A prostituta é convidada ao deserto para ser tomada por Adonai como mulher. Mas antes, ela conhece a santidade de Adonai no Monte Horebe, através das leis, estatutos e julgamentos, e ela deixa a condição de prostituta para se tornar uma mulher apta a entrar no tálamo de Adonai, na casa nupcial de Adonai. Não. Ele não foi injusto com ela. Não, nós vamos ver aqui ele dizendo: porque sua mãe se prostituiu e os concebeu em desgraça. Ela disse: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Não é isso que está escrito na Mulher Virtuosa de Provérbios 31? Ela precisa de amante em Provérbios capítulo 31 para ter tudo isso aqui? Ou ela só precisa do marido Adonai? Aí ele vem apertando. Portanto, cercarei o caminho dela com espinhos, levantarei um muro contra ela, ela vai ficar cativa. Olha lá a paraxá da cativa, capítulo 21 de Deuteronômio. Para que não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, mas não vai os alcançar. Adonai está dizendo, pastor, que vai tirar a prostituição dela na marra, se ela se submeter ao deserto. Se ela se submeter ao deserto. Então dirá: irei e voltarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Aqui dá para entender a volta do filho pródigo à casa. Aqui dá para entender a mulher samaritana que tinha mais de um marido, que Yeshua diz assim: quantos maridos já tivestes? E aí, como que Yeshua não conhece a Torá? Como é que a Torá foi abolida? Se nós virarmos as páginas ali, eu acho que é o capítulo 4 ou 5 de Números, tem a prova de ordalho da mulher suspeita de adultério, capítulo 5 de Números. Um mandamento que os rabis dizem que nunca foi cumprido em Israel. Oséias está dizendo que nós vamos passar por essa prova de ordalho para saber se tem adultério no nosso ventre ou não, sem a gente nem perceber que é a prova de ordalho, porque ela é espiritual. Adonai vai provar o meu e o seu coração para saber se você deseja amar outro Deus que não Ele. Isso é ou não é Números capítulo 5 com a prova de ordalho? A prova onde a mulher bebia água, se a barriga inchasse, ela explodia. Era sinal de que ela era culpada de adultério. Se a barriga não inchasse, ela engravidava, gerava filhos, ela tinha descendência. Olha a diferença. Aí, olha Oséias continuando aqui, eu vou saltar um pouquinho por causa do tempo. Olha o verso 14, o que Oséias fala. Portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao seu coração. Aonde que Adonai vai falar comigo e com você? No deserto. Se eu rejeito o deserto, eu rejeito a voz de Adonai. Não tenho relação com aquele que me deu vida. E se eu aceito o deserto, eu tenho que aceitar as leis, estatutos e julgamentos do Monte Sinai no deserto, para que eu possa me tornar esta mulher que vai ser trazida para a casa de Adonai, para a intimidade do noivo, do marido, que é Adonai. O verso 16: naquele dia, diz o Eterno, me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu mestre.
Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Naquele dia farei por eles aliança, com os animais do campo, com as aves dos céus e com os répteis da terra. Da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Eu te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás ao Eterno. Olha o verso 23. Semê-la-ei para mim na terra e mostrarei amor àquela que era não amada. Direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirás, tu és o meu Elohim. O deserto te dá como prêmio, quando você sobrevive a ele, isso aqui. Mas num custo altíssimo. E eu quero falar 5 minutinhos, pastora, desse custo alto. Sabe por quê? Porque esse custo alto, faltava muita coisa aqui para eu falar. Esse custo alto, ele é um custo que no domingo passado, uma irmã me procurou aqui na casa, ela não sabia que era eu que estaria aqui no Shabat ensinando a palavra hoje. Ela me procurou e falou assim: meu irmão, eu tive 2 sonhos iguais. Eu queria que você me ajudasse a entender. Nos sonhos, o primeiro sonho, eu tinha que pagar um valor de R$15. Era pago pela minha pessoa um valor de R$15. No outro sonho, existia uma lista de pessoas, e essas pessoas, era dado um número para essas pessoas, e o número dado era o número 15. Quando ela me falou isso, eu fui meditar a respeito dessa questão, e eu olhei, pastora, eu já até dividi isso com a pastora Sandra, eu fui olhar número 15 como valor monetário na Torá. Não existe. O número 15, se você olhar a legislação de Levítico, no último capítulo, vai dizer ali o preço pago por o resgate de uma pessoa. De 20 a 60 anos, 50 ciclos, se for mulher, 30. De 60 anos acima, se for homem, acho que 20, a mulher 10. De 30 dias para cima até 20 anos, 5 se for menina e 10 se for menino. Existe uma contabilidade monetária para resgate da vida de uma pessoa proporcional à idade da pessoa, conforme a Torá ali nos ensina. E o número 15, ele não é citado nem para homem, nem para mulher. Aí eu entendi que o sonho era para casa. Porque se ele não está dizendo algo específico para o homem ou para a mulher, ele está falando algo para todos, para a coletividade. E aí eu fui olhar um pouquinho a respeito do número 15. O número 15, ele é um número que ele, na gematria do alfabeto judaico, ele fala especificamente da letra Samer. A letra Samer é uma das 2 letras que dá som de S na pronúncia do hebraico. Essa letra Samer, ela traz para nós um significado muito grande. Porque nela se encontra uma letra que, segundo os rabis, ela tem o seu formato na aliança de casamento entre homem e mulher. O preço pago de 15 naquele sonho era o preço pago para que nós, como indivíduos, tivéssemos o direito de ter uma aliança matrimonial dada por Adonai a nós, aos pés do Sinai, onde ele iria contrair matrimônio comigo e com você. Este valor simbólico do 15, segundo os rabis, ele traz sobre a letra Samer a letra de maior importância do alfabeto Aleph Bet, do alfabeto hebraico, porque se você não tiver uma aliança com Adonai, você está fora de todas as promessas contidas na Torá. Então, para que toda a Torá recaia sobre mim e sobre você, existe o pré-requisito de você ser tomado como esposa de Adonai. Se você nega o Horebe, se você nega o Sinai, se você nega o deserto, você perde a oportunidade de receber a aliança que foi dada no deserto.
automaticamente você deixa de ser esposa de Adonai. E as promessas dadas a ela não recaem sobre mim, nem sobre você. E isso, pastor, me deixou extremamente preocupado, porque quando nós olhamos os dias atuais, nós temos dois grandes problemas com a aliança do Sinai. A primeira delas está no mundo cristão, quando traduz o Sinai como algo passado, as leis ficaram para trás, Jesus veio romper a aliança de Moisés e ele deu novas leis. Então você vive baseado numa utopia do Novo Testamento, que o velho se fez novo e por aí a coisa Léo, vai. isso é pior do que o dilúvio. Pior. Os teólogos, né, afirmam isso. Esse é o problema quando nós estamos presos ao marido do cristianismo, ao Deus do mundo cristão, que não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós estudamos isso aqui no sábado retrasado à tarde. Mas também nos gera um problema com os nossos pais na fé. Você sabe por quê? Porque os nossos pais na fé, eles têm um ensino dogmático que diz que aquele que não é nascido na casa de Israel não tem obrigação de cumprir as leis do Sinai, a começar pelo Shabat. Essas são as 7 leis de Noé, ou as leis de Noa, para o estrangeiro que não é nascido dentro da casa de Israel. É uma interpretação rabínica, de que diz que aqueles que são estrangeiros, basta cumprir 7 preceitos para ser tido como homens e mulheres justos sobre a face da terra. Primeiro deles, não cometer idolatria. Segundo deles, não blasfemar. Terceiro, não assassinar. Não roubar. Quarto, não cometer imoralidade sexual. Quinto, não maltratar os animais. Sexto, estabelecer sistemas e leis de justiça e honestidade. Isto é um padrão básico para que alguém que não nasce na casa de Israel seja tido como justo. E você sabe o que é o pior de tudo? Isso nasce na exegese rabínica. Então, quando lá em Êxodo capítulo 20 está dizendo assim: guarda e lembra o dia do Shabat. Não carregarás, não trabalharás tu, teu filho, tua esposa, teu animal, o escravo, teu servo e o estrangeiro que habita no meio de vós. Se o próprio mandamento do Shabat, que eles dizem que é exclusivamente para a casa de Israel de sangue azul, ela diz que o estrangeiro é obrigado a guardar o Shabat, aí uns dizem assim, olha só, mas é só para os que moram dentro da terra de Israel. Então tá bom, pastor. O judeu que mora na França, ele pode abrir o comércio dele no sábado, botar o trabalhador dele no sábado, porque ele está guardando o Shabat, mas o empregado dele não precisa guardar. É assim que Israel faz onde está? Até onde me consta, o povo judeu, na sua maioria, Ulisses, eles fecham os comércios deles onde estão ao longo da face da terra. Aqui no Brasil, você pode ir lá em São Paulo e ver se abre alguma coisa. Como é que nós vamos aceitar isso? Mas você sabe o que é o pior disso tudo? É que gente que já teve dentro dessa casa, e não é uma só não, mas eu vou falar de uma família especificamente que saiu daqui há pouco tempo, que tomou a decisão por dizer que Yeshua não é o Messias de Israel, saiu daqui defendendo viver uma vida judaica ortodoxa, saiu, não sustentou 2 anos e já está pregando que ela não precisa guardar Shabat e que basta viver sobre as 7 leis de Noa. Quem conhecer a verdade pelo meio do Mashiach, compreender o retorno às Escrituras e abandonar o Mashiach, não vai suportar viver uma vida ortodoxa dentro e fora de Israel e vai ser obrigado, pastora, a se curvar às 7 leis de Noa, negando aquilo que foi o princípio de dizer: Yeshua não é o Messias. Está assim aí fora, ó, que saiu daqui de dentro, pregando as leis de Noa. Lhes fora não terem conhecido Amém, pastora, obrigado. O caminho da justiça, Amém. do que conhecendo-os, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Amém. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama.
diz o apóstolo Pedro. Amém. Na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, 21 e 22. Por isso que essa casa nunca vai deixar de defender o nome do Mashiach aqui dentro. Nunca. Porque senão nós estamos todos fadados a levar uma vida nessas condições. Para encerrar, olha aqui, Oséias capítulo 3. Só vira, na verdade é a mesma página. Oséias capítulo 3. Ele continua insistindo com a prostituta para que ela seja tomada como esposa e ser santificada no tálamo, na casa do noivo. Olha o verso 1 que fala. Disse-me o Eterno, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Eterno ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de passas. Assim eu a comprei por 15 peças de prata, 1,5 homer de cevada. O preço de 15 como monetário só existe em Oséias capítulo 3. Foi aí que eu compreendi que o sonho da nossa irmã era um sonho para todos. O preço pago para nós sairmos da condição de prostitutas que adoram outros deuses e vivem uma vida longe da Torá, custou a Adonai 15 ciclos por cada cabeça arrolada no recenseamento feito no deserto. Esse é o nosso preço. Leomar pediu para eu olhar o verso 4. Olha o 3. E lhes disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, e assim eu quero ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Eterno seu Elohim, e a Davi seu rei, e Yeshua, porque da linhagem de Davi vem Yeshua, o Messias, virão tremendo ao Eterno e à sua bondade nos últimos dias. Quando eu falei que a condição do deserto ela era dada ao homem por 2 motivos, a primeira delas é para que o homem tivesse condição de contrair matrimônio para si com Adonai. A segunda delas é que, olhando a condição do deserto, eu seja sensibilizado a olhar a condição do que está do meu lado, vivendo o mesmo deserto, mas que não assumiu a Torá para si ainda. Era isso que eu não vou ter condição de continuar. Porque a Torá ela é dada baseada em 2 fundamentos. A aliança do homem com Adonai e o auxílio do homem para que o seu semelhante faça a mesma aliança com Adonai. Daqui para frente era a continuidade. Mas eu vou encerrar aqui agora. Porque nós temos que compreender uma coisa, que se nós continuarmos com a barriga cheia, sem compartilhar do mesmo pão com o nosso semelhante, isso para Adonai vai ser pecado com punição de morte, lei de caretes na Torá. Por quê? O princípio está ali, ó. Eu sou o Eterno teu Elohim, não terá outros deuses para ti. Não farás ídolos para ti. Não profanarás o nome do Eterno teu Elohim. Guarda e santifica o Shabat. Honre teu pai e tua mãe. É o homem com aquele que te deu vida. As outras 5, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás e não girar falso testemunho, é o cuidado do homem de não pecar contra o seu semelhante. Chegaram para Yeshua lá na frente, um rabino ortodoxo, e perguntou, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele disse, Shema Israel, ouve, ó Israel, o Eterno teu Deus, ele é um. Isso contempla a base dos 5 primeiros mandamentos das tábuas. E depois ele diz, ama o teu semelhante, como a ti mesmo. Aí ele pega as outras 5 palavras e ele traduz para nós simplesmente, ama ao Eterno e ao teu semelhante. E disto se trata toda a Torá. O Sinai nos ensina a amar Adonai e ao nosso semelhante. Senão nós vamos continuar na casa de praia, nos resorts no Nordeste, no Caribe, ou até mesmo nos resorts do Mar Morto, e o mundo que se exploda para nós. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, que o Eterno possa se manifestar e permanecer, nos visitando como vinha nesta manhã. É o que nós clamamos a Ele. Amém e amém. Yevareh Adonai verish mereha,
Yaeha Adonai panaveleha viruneca. Issa Adonai panaveleha veasem leha shalom. Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. No nome de Yeshua, o nosso Mashia. Amém. Shabbat Shalom.